A corrida para voltar à Lua continua. Ou será que não? Por mais de 50 anos, as pegadas deixadas pelos astronautas das missões Apollo permanecem intocadas na superfície lunar, perfeitamente preservadas como um troféu simbólico da rivalidade da Guerra Fria. Com as missões Artemis da NASA, o plano era retornar até 2024 e desta vez não apenas deixar pegadas, mas ficar de vez. Desde então, o cronograma sofreu alguns atrasos. A Artemis 1, missão não tripulada para testar o foguete SLS e a cápsula Orion, finalmente decolou em 16 de novembro de 2022. Sua continuação, a Artemis 2, estava prevista para lançamento em fevereiro deste ano. Mas sabe o que aconteceu? Ela ainda não saiu do lugar, literalmente parada na plataforma de lançamento. Nenhuma nova pegada na Lua por enquanto. Então, o que está acontecendo com o programa Artemis da NASA? Hoje vamos mergulhar nos bastidores dessa missão histórica. Das falhas técnicas que travam o lançamento da Artemis 2 ao anúncio surpreendente de que a Artemis 3 não pousará mais na Lua, vamos explorar a ciência e a estratégia por trás do nosso retorno à fronteira lunar. Mas afinal, conseguiremos voltar? O Artemis é provavelmente o projeto de engenharia mais complexo da história da humanidade, com o objetivo de criar uma presença permanente e sustentável em outro mundo. No entanto, às vésperas dessa nova era, o caminho parece ficar cada vez mais tortuoso. Anunciado pela primeira vez em 2017, o programa deveria ser o projeto principal da NASA para a próxima década, buscando reviver e talvez até superar as conquistas do programa Apollo dos anos 1960. Na época, a humanidade precisou de apenas 8 anos para pisar na Lua. Com todos os avanços tecnológicos modernos, a segunda tentativa deveria ser ainda mais simples. Mas aparentemente, não é bem assim. Já se passaram 9 anos desde os primeiros anúncios e ainda estamos longe do objetivo. A prioridade mais imediata da NASA é a Artemis 2, a primeira missão a levar humanos às proximidades da Lua desde 1972. O objetivo não é pousar na superfície, mas testar os sistemas de suporte de vida, navegação, comunicação e segurança no espaço profundo. É uma missão de 10 dias, com a tripulação formada por Randy Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, originalmente planejada para o início de 2026. No entanto, desde então, a missão enfrentou uma série de atrasos técnicos. A janela de lançamento foi deslocada do início de fevereiro para 6 de março e, depois, para no mínimo 1º de abril. Por quê? Vamos analisar a linha do tempo dos acontecimentos. Em 17 de janeiro de 2026, o foguete SLS, o Space Launch System, junto com a nave Orion, foi transferido para a plataforma de lançamento 39B, aguardando o lançamento no início de fevereiro. Essa etapa foi concluída com sucesso, mas foi praticamente o último ponto positivo da sequência. Quase 2 semanas depois, ocorreu o ensaio geral, um teste completo de abastecimento e simulação de contagem regressiva. Embora não tenha sido um fracasso total, as equipes detectaram um vazamento de hidrogênio líquido durante o abastecimento. O hidrogênio é a menor molécula do universo, e nas temperaturas necessárias para o voo, 252 graus negativos Celsius, é extremamente difícil de conter. Portanto, o vazamento não foi uma surpresa completa, mas com esse defeito, voar era impossível. Vedações e um filtro do sistema de suporte terrestre precisaram ser substituídos. Primeiro obstáculo. O segundo ensaio geral, concluído em 19 de fevereiro, correu muito melhor. A equipe abasteceu 2,6 milhões de litros de hidrogênio líquido e oxigênio nos estágios do foguete e realizou 2 simulações de contagem regressiva, sem vazamentos, e o foguete foi declarado pronto para o lançamento. Mas não por muito tempo. Após testes durante um procedimento rotineiro de purga e nova vedação, os engenheiros descobriram que o hélio não estava circulando corretamente no estágio criogênico intermediário, o estágio superior do SLS. O hélio é absolutamente essencial para foguetes como esse. Ele é usado para pressurizar os tanques de combustível e purgar as linhas de propelente. Um vazamento compromete toda a missão. Sem ele, não há empuxo. A causa foi finalmente identificada: uma falha no vedante e na válvula de retenção. Mas como o problema estava em uma parte do foguete inacessível na plataforma de lançamento, a NASA foi forçada a devolver toda a estrutura de 98 metros ao Vehicle Assembly Building para reparos. Esses vazamentos repetidos não eram apenas um inconveniente,
Em muitos sentidos, eles apontavam para um problema muito maior. Mais tecnologia nem sempre significa mais segurança. O programa Artemis possui muito mais componentes que podem falhar do que as missões originais do Apollo. E ainda por cima, os lançamentos acontecem com muito menos frequência. O último voo do SLS foi em 2022, no âmbito da Artemis 1. No momento desta gravação, já se passaram quase 4 anos. O administrador da NASA, Jared Isaacman, observou que lançar um foguete tão complexo quanto o SLS apenas uma vez a cada 3 anos leva à degradação das habilidades da equipe. Em outras palavras, as pessoas não praticam o suficiente, e isso gera erros. Para resolver isso, a NASA propôs um novo plano: aumentar a frequência dos lançamentos para uma vez a cada 10 meses. Isso manteria tanto os equipamentos quanto as equipes em plena forma. Mas ainda há um longo caminho pela frente. Primeiro, é preciso que a Artemis II decole e vá além. Além dos problemas técnicos e das sutis advertências da NASA sobre perda de habilidades, emerge uma realidade mais profunda e perturbadora: a verdadeira escala do risco do que estamos tentando realizar. Já se passaram mais de 50 anos desde que uma nave tripulada deixou a órbita terrestre em direção à Lua. Recentemente, autoridades da NASA foram criticadas por esquivar-se de perguntas sobre a probabilidade de falha da missão, ou, falando diretamente, sobre a possibilidade de mortes. Na era do Apollo, a humanidade avançava em território completamente desconhecido, e os resultados justificavam riscos extraordinariamente elevados. Hoje, sabemos que é possível fazer isso com mais segurança. Portanto, o nível de risco aceitável é muito menor. E a verdade é que voar à Lua pela primeira vez em 54 anos é, por natureza, uma aventura perigosa. Estamos usando novos softwares, novos contratados e um foguete que voou apenas uma vez. Embora a Artemis 1 tenha sido considerada um voo de teste quase perfeito, ela revelou anomalias que poderiam ter sido catastróficas com uma tripulação a bordo. A NASA é forçada a equilibrar a pressão política para cumprir o cronograma com a realidade de que qualquer incidente grave pode encerrar o programa de vez. Após 2 tentativas canceladas, a missão não tripulada Artemis 1 foi lançada em 16 de novembro de 2022, a partir do Cabo Canaveral, na Flórida. Foi a primeira vez que o foguete SLS e a cápsula Orion deixaram os limites da Terra. A missão durou 25 dias e 10 horas, após os quais o Orion pousou de volta na Terra. Como já mencionado, foi um grande sucesso. A confirmação de que realmente podemos retornar à Lua em uma nave capaz de transportar seres humanos. No entanto, foi justamente após a missão que as anomalias vieram à tona. Um dos problemas mais críticos foi o escudo térmico do Orion, especificamente seu comportamento durante o retorno à Terra, a uma velocidade de aproximadamente 40.000 km/h. As inspeções pós-voo revelaram que o material ablativo que reveste o escudo, chamado Avcoat. O escudo se fragmentava e se destruía em mais de 100 pontos diferentes, algo jamais observado durante a era Apollo, mesmo utilizando o mesmo material. Esse escudo separa os frágeis astronautas das temperaturas extremas geradas pelo atrito durante a entrada na atmosfera, e suas partes simplesmente se desprendiam. A investigação da NASA revelou que os gases produzidos pelo intenso aquecimento durante a reentrada se acumulavam dentro do material Avcoat. Normalmente, esses gases escapam pela camada carbonizada, mas devido à permeabilidade insuficiente do material, a pressão interna aumentava até o escudo literalmente se despedaçar. Com danos suficientes, isso poderia levar à destruição completa da cápsula. Um risco absolutamente inaceitável quando há seres humanos a bordo. Com base nessa descoberta, a NASA tomou uma decisão bastante controversa. Em vez de reprojetar o escudo térmico, eles mudaram a forma como os astronautas retornam à Terra. Durante a missão Artemis 1, a nave Orion utilizou uma manobra chamada Skip Entry, onde a cápsula entra na atmosfera, ricocheteia de volta como uma pedra deslizando sobre a água e então reentrada novamente, reduzindo gradualmente a velocidade. Embora isso também reduza as forças sobre a tripulação, na verdade agrava o problema do escudo térmico, pois os gases se acumulam justamente durante essa fase de ricochete. Para o Artemis II, a NASA decidiu eliminar o ricochete e realizar uma entrada mais íngreme e direta na atmosfera, mais pesada para o corpo dos astronautas, mas muito mais segura para o escudo e, no final das contas, para os próprios astronautas. Um desconforto momentâneo em troca de segurança duradoura. O essencial é que eles cheguem vivos.
Essa é uma mudança bastante significativa na missão, mas está longe de ser a maior novidade que surgiu recentemente. O caminho do programa Artemis estava mais ou menos definido desde o início. O Artemis 1 provaria que o foguete e a nave eram capazes de chegar à Lua. O Artemis 2 adicionaria tripulação para testar todos os outros sistemas durante o sobrevoo lunar. E o Artemis 3 realizaria o pouso na Lua. Por 9 anos, o Artemis 3 foi apresentado como o grande retorno, o momento em que pegadas humanas tocariam novamente o solo lunar. Mas em fevereiro de 2026, esse plano foi cancelado. O Artemis 3 não pousará mais na Lua. Em vez disso, foi reformulado como um teste abrangente de 30 dias de todos os sistemas em órbita baixa da Terra. A razão por trás dessa decisão é segurança e complexidade. Uma comissão independente de segurança alertou que o plano anterior acumulava um nível preocupante de risco técnico. Para pousar na Lua, a cápsula Orion precisaria primeiro se acoplar ao módulo de pouso Starship Human Landing System da SpaceX, o veículo que levaria a tripulação até a superfície, em uma órbita lunar muito específica. Mas o Starship é um veículo gigantesco, que exige mais de uma dúzia de voos de reabastecimento para completar seu combustível antes de partir rumo à Lua. A NASA percebeu que tentar realizar um pouso com tantas primeiras vezes simultâneas, primeiro acoplamento tripulado, primeira transferência de combustível criogênico, primeira utilização dos novos trajes espaciais, simplesmente não era uma boa ideia. Em vez disso, o Artemis 3 agora cumpre um papel semelhante ao da Apollo 9 em 1969, permanecendo próximo à Terra para testar o módulo de pouso antes de enviá-lo à Lua. Em 2027, o Artemis 3 prevê o acoplamento do Orion com o módulo de pouso Starship da SpaceX ou o Blue Moon da Blue Origin diretamente na órbita terrestre. Isso permitirá verificar os sistemas de suporte de vida, comunicação e acoplamento sem risco de vida ou morte a uma distância de quase 390 mil quilômetros da Terra. Essas mudanças no planejamento das missões também incluem alterações radicais no próprio foguete. Durante anos, planejava-se modernizar o Space Launch System para uma versão mais poderosa, o Bloco 1B, com um novo estágio superior chamado Exploration Upper Stage, o ELS. Mas o ELS foi amplamente criticado por atrasos e estouros de orçamento. Em vez disso, a NASA escolheu outro caminho. Oficialmente definiu o estágio superior Centaur 5, da United Launch Alliance, como novo estágio para o SLS, a partir da Artemis I. O Centaur 5 é um estágio bimotor já utilizado no foguete Vulcan e representa uma substituição quase pronta, evitando um desenvolvimento caro. Embora contenha aproximadamente o dobro de combustível em relação ao atual, ele é compatível com a plataforma de lançamento móvel existente, o que significa que nenhuma nova infraestrutura precisa ser construída. É justamente graças a essa padronização que a NASA espera eliminar os intervalos de 3 anos entre lançamentos e passar a um ritmo de uma missão a cada 10 meses. E agora chegamos à grande questão. Se a Artemis 3 é apenas um ensaio geral em órbita terrestre, quando acontecerá o pouso na Lua? Infelizmente, ainda será preciso esperar. O novo alvo para a Artemis 4 é o início de 2028. Ainda assim, o valor científico dessa missão no Polo Sul da Lua é verdadeiramente imenso e vale cada momento de espera. Ao contrário dos locais de pouso da Apollo, próximos ao Equador, a Artemis 4 planeja pousar no Polo Sul lunar, um mundo de sombras eternas e condições extremas. Como o eixo da Lua é quase vertical, com uma inclinação de apenas 1,5 grau, o Sol permanece baixo no horizonte, projetando sombras que não se movem há bilhões de anos. São as chamadas regiões permanentemente sombreadas. No interior dessas crateras, a temperatura pode cair para cerca de menos 240 graus Celsius, mais frio do que a superfície de Plutão. É aqui que começa a corrida do ouro do século XXI, a busca pelo gelo de água. Já sabemos que essas crateras escuras funcionam como armadilhas de frio, preservando gelo que provavelmente chegou ali com cometas e asteroides há bilhões de anos. E isso não é apenas interesse científico, é um recurso estratégico. Se conseguirmos extrair esse gelo, ele pode ser separado em oxigênio para respiração e hidrogênio para combustível de foguetes. Nesse cenário, a Lua se tornaria uma espécie de posto de abastecimento para o espaço profundo, um passo decisivo rumo às futuras missões a Marte. A Artemis 4 levará um conjunto de instrumentos científicos avançados para explorar essa região. Um dos mais importantes é o DOOST,
o explorador do ambiente de poeira e plasma. A poeira lunar é uma das maiores ameaças para os humanos no espaço. Ela não se parece com a poeira terrestre. É composta de partículas minúsculas e afiadas de vidro vulcânico, carregadas pelo vento solar. Ela gruda em tudo, danifica vedações e é tóxica quando inalada. O DUST, instalado em um pequeno rover autônomo chamado MAP, estudará como essa poeira se comporta durante o pouso de uma nave ou quando os astronautas se movem sobre ela. Ao lado do DUST, operará a estação sísmica do Polo Sul. Esse sismômetro ouvirá os batimentos do coração da Lua e registrará a frequência dos impactos de meteoritos. Os astronautas até utilizarão um dispositivo chamado TAMPER, que gera ondas sísmicas controladas para investigar a estrutura do solo sob seus pés, buscando sinais reveladores de depósitos ocultos de gelo. Uma das principais zonas de interesse é a cratera Shackleton, com 21 quilômetros de largura e 4 quilômetros de profundidade. Um lugar onde as paredes são tão íngremes que ultrapassam uma inclinação de 30 graus, criando a armadilha perfeita para substâncias antigas e voláteis. Para operar nesse ambiente extremo, os astronautas precisam de muito mais do que um simples foguete. Eles precisam de uma nova pele. A próxima geração de exploradores vestirá os trajes espaciais Axiom Extra Vehicular Mobility Unit. Os antigos trajes Apollo eram famosos pela sua rigidez. Os astronautas frequentemente precisavam se locomover aos saltos, pois não conseguiam dobrar facilmente os joelhos ou a cintura. Os novos trajes utilizam uma construção híbrida, combinando elementos rígidos com junções têxteis avançadas, proporcionando uma amplitude de movimentos nunca antes vista em trajes pressurizados. Na prática, esse traje é uma nave espacial autônoma. Ele conta com um sistema de suporte de vida capaz de suportar o frio extremo das regiões permanentemente sombreadas por pelo menos 2 horas. Inclui comunicação 4G, desenvolvida em parceria com a Nokia, além de um sofisticado sistema de viseira. E o mais importante, ele é equipado com vedações e materiais especialmente projetados para impedir que a abrasiva poeira lunar penetre nas juntas e nas escotilhas. A missão Artemis 3 será a primeira vez que esses trajes serão testados no vácuo real do espaço, antes de serem utilizados no pouso previsto para 2028. Mas além de toda essa ciência fascinante, há algo ainda maior acontecendo nessa corrida de volta à Lua: a geopolítica. Apesar do aumento dos custos e da pressão para provar a capacidade de cumprir a promessa de retornar à Lua, a urgência da NASA tem outra razão poderosa: a concorrência real e crescente da China. Pequim vem alcançando marcos estratégicos de forma metódica, incluindo a coleta de amostras do lado oculto da Lua e o anúncio de seus próprios planos de pouso tripulado até 2030. Autoridades americanas estão preocupadas com uma possível tomada do setor espacial, um cenário em que a China poderia se instalar na rica região do Polo Sul e, na prática, reivindicá-la como seu território. Se isso acontecer, os planos da NASA para futuras missões a Marte e além podem se desfazer como poeira lunar. Isso transformou o programa Artemis de uma missão científica em uma necessidade estratégica: vencer essa corrida a qualquer custo. Só o tempo dirá quem sairá vitorioso. A jornada à Lua sempre foi uma história de tentativas e erros. Em 1969, alcançamos sua superfície porque estávamos dispostos a correr riscos enormes contra o relógio. Hoje, as apostas são diferentes. A transição para o foguete padronizado SLS com o estágio superior Centaur 5, os testes do Artemis 3 na órbita baixa terrestre e as profundas investigações científicas da missão Artemis 4 apontam para uma exploração sustentável e repetível. Simplesmente levar um ser humano de volta à Lua já não é suficiente para vencer o confronto geopolítico. O Polo Sul da Lua continua sendo o alvo científico mais importante do nosso sistema solar. Um lugar onde a história do nosso planeta está preservada nas sombras e onde o combustível do futuro nos aguarda. O caminho até 2028 pode ser mais longo e mais difícil do que esperávamos, mas a fundação que estamos construindo agora não foi projetada para décadas, foi projetada para séculos. Em março, a NASA deu oficialmente luz verde à preparação da tripulação para o lançamento do Artemis 2, com data marcada para o início de abril. Após o período de quarentena dos astronautas e o retorno do foguete à plataforma de lançamento, a missão decolou com sucesso rumo à Lua. No fim, apesar das dificuldades técnicas e dos estouros de orçamento que forçaram uma revisão radical na abordagem do retorno à Lua, seria extraordinário testemunhar mais um pouso lunar.
especialmente para aqueles que não viveram esse momento histórico pela primeira vez.